Boa noite. Em primeiro lugar, queria agradecer a recepção que eu estou tendo aqui em Pelotas, minha primeira vez aqui na cidade. Lugar muito singular, uma paisagem muito diferente da minha, de onde eu venho. Sempre que eu venho aqui para o Rio Grande do Sul, me impressiona muito essa paisagem plana e extensa. Então, uma coisa que me emociona muito toda vez que eu venho aqui. Queria agradecer, antes de mais nada, ao CAU pelo convite, presidente Joaquim Haas, e também ao amigo Paulo, que fez a intermediação desse contato, dizer que é uma honra estar aqui, abrindo esse encontro. Acho uma responsabilidade muito grande. Acho que eu não estou à altura dessa responsabilidade, não, mas queria agradecer muito, é um prazer estar aqui. E queria também agradecer a presença do vice-prefeito. Acho que é uma presença muito simbólica aqui, muito importante para os arquitetos, essa aproximação entre o poder público e a arquitetura. Obrigado pela presença. O vídeo que passou, o primeiro vídeo institucional do CAU, que mostra, enfim, esse projeto bonito, muito bonito, fala uma coisa que me tocou bastante, que quando ele fala, né, que a arquitetura é mais do que a gente pode ver. E exatamente o que eu vou falar aqui hoje é algo parecido. Vou tentar desenvolver a ideia de que, na verdade, a arquitetura é exatamente aquilo que a gente não vê. Vou tentar desenvolver essa ideia e tentar compartilhar essa minha impressão com vocês, né? Então, eu começo aqui com uma imagem de Roma, feita pelo Giambattista Noli, no século XV, que depois um tipo de representação foi conhecido como Mapa Noli, que é uma representação da cidade com todos os espaços vazios, com espaços públicos que você pode percorrer, né? Então, uma representação que inclui não só o sistema viário, as praças, os largos, mas os edifícios públicos, né? O espaço da cidade que, efetivamente, a gente percorre, a gente vive. Deixa eu ver se está passando. E, na verdade, a experiência que a gente tem da cidade é isso. A experiência que a gente tem da cidade é a experiência não dos espaços construídos, mas do vazio, né? O vazio que a arquitetura e que os edifícios conformam. Todas as cidades, né, elas são conformadas pelos seus edifícios, pela sua arquitetura, e isso marca a nossa experiência, né? Ao ponto da singularidade de Brasília ser exatamente pela exacerbação desse vazio, né? Mas, por outro lado, esse vazio que a gente percorre, que a gente vivencia, ele é talvez a menor parte do território que povoa a cidade, né? Esse aqui é um mapa de uma cidade da minha terra, Ouro Preto, das montanhas, em que a gente percebe, né, quando a gente transpõe isso para um tipo de representação figura e fundo, em que, basicamente, o espaço da cidade que a gente experimenta, que a gente vivencia, ele é quase exclusivamente o espaço das ruas e calçadas, né? É uma proporção muito pequena do território. Se a gente vai para assentamentos informais, né, aqui é um aglomerado, lá na minha cidade, Belo Horizonte, essa estrutura se repete, né? A cidade, né, o processo de formação natural dela, ela acaba, o espaço público são a sobra do que ficou na delimitação dos espaços privados, né? Eu acho interessante a gente constatar isso, porque isso, a meu ver, desloca para a arquitetura, para cada gesto arquitetônico individual, a responsabilidade de conformar esse espaço público, e não só o planejamento ou desenho urbano, como a gente normalmente acredita, né? E a gente vai ver que nas cidades tradicionais, nos assentamentos informais, não existe espaço público, né? Simplesmente não existe praça. Quando isso acontece, como no caso de Madrid, um tecido urbano medieval, e aqui a gente tem a Praça Maior, isso acontece pela imposição de um poder central, né? No caso ali, o rei, né? Então, a gente vê claramente a intervenção de um poder central que atua, né, sobre esse tecido já e cria, aí sim, um vazio, né? Como essas intervenções hoje são pouco prováveis e podem ser pouco desejáveis, eu entendo que cabe, né, mais uma vez, a cada gesto arquitetônico, a cada ação individual, a cada edifício, tentar ampliar a oferta e a qualidade desses vazios que compõem a nossa experiência na cidade.
Bom, aqui eu vou fazer um percurso agora pela minha terra, vou convidar vocês a conhecer um pouquinho. Essa aqui é a cidade de Mariana. Mariana foi a primeira capital de Minas e tem uma estrutura muito parecida. Ela é uma cidade colonial, formada por um traçado de ruas irregular, em que os únicos espaços públicos, coincidentemente, eles estão na frente das principais igrejas, né? A maior praça na frente da casa do arcebispo, a Praça da Sé na frente da Igreja da Sé, a Praça de Minas Gerais na frente de 3 igrejas, uma situação muito peculiar, 3 igrejas frontais, né, que reforça um pouco essa ideia do espaço público como elemento de exceção na cidade. E muitas vezes esse espaço público, já sendo um lugar de exceção, ele é ocupado de forma, vamos dizer, indevida. No caso da Praça da Sé, ao longo do tempo, ele acabou virando estacionamento. Um grande largo acabou sendo usado como estacionamento. Em 2004, nós fizemos um projeto para o programa Monumenta, de recuperação dos espaços públicos de Mariana, e um dos espaços que nós trabalhamos foi a Praça da Sé. Então, nossa primeira proposta foi retirar os carros, fazendo um desenho urbano que recuperasse o adro da igreja, né, redesenhando o piso e retirando, disciplinando o traçado dos veículos e deslocando eles, e reconformando a topografia da praça, de tal forma que ficaria inacessível para os veículos, né? Então, a gente fizemos um corte na praça, para manter os veículos do lado de fora, deixar inacessível para eles, e, ao mesmo tempo, reforçar a presença da igreja como elemento mais importante do lugar, né? Destacar ou reforçar a hierarquia dele como elemento dominante. Então, essa era o que nós encontramos em 2003, na Praça da Sé, e isso é o que nós conseguimos fazer com esse novo desenho da topografia. Bom, depois de Mariana, Ouro Preto foi a capital de Minas Gerais, né, foi por um tempo durante o período do ouro, quando o ouro já estava escasso, né, durante ali no século XVIII, teve um grande movimento para trasladar a capital de Minas Gerais para uma nova capital planejada, Belo Horizonte, nesse caso, e foi feita uma cidade planejada, um engenheiro Arão Reis, que foi responsável pelo plano, uma cidade que tem uma trama, caracterizada por uma malha ortogonal de ruas e avenidas, que hoje, né, esse aqui é o plano original do Arão Reis, e a cidade hoje ela é muito maior, né? A cidade originalmente planejada pelo Arão Reis é 5% hoje de todo o território da cidade, né? Esse é o plano original de Arão Reis, e que era bastante generoso em termos de espaços públicos. Nós conseguimos ver aqui os principais espaços públicos com uma área e uma presença muito generosa, né, em termos de área e de articulação com o tecido urbano, né? Hoje, esse espaço ele foi ou desapareceu ou ele foi radicalmente reduzido. O maior espaço público do plano era o Parque Municipal, que hoje ocupa 1/4 da área, né? Várias praças e parques não existem mais, né? Os jardins zoológicos da cidade hoje é um clube privado. Enfim, então, esses espaços que já são exceção, já são raridade, eles vão, ao longo do tempo, eles vão dando lugar a outras questões. Daí a importância de, como eu disse, tentar, com cada ação individual, construir ou reconstruir ou ampliar a oferta desses vazios, que, no final das contas, é o que a gente reconhece como cidade, né? Bom, dentro dessa lógica, essa aqui é a Praça da Liberdade, é a primeira sede do poder do Estado, onde se instalaram as secretarias de Estado. Então, é um conjunto eclético muito interessante, com algumas inserções modernas, um edifício do Oscar Niemeyer, aqui o edifício Niemeyer, a Biblioteca Pública, o edifício pós-moderno do Elio Maia do Silva de Podestá, e vários casarões que datam da época de construção da cidade. Fomos chamados a fazer um projeto para o Inhotim, em 2012, uma espécie de entreposto avançado do Inhotim em Belo Horizonte, para que ele pudesse fazer ações mais cotidianas, como cursos, palestras, exatamente no espaço dos 2 casarões. E o único espaço disponível para que se fizesse isso, né, o programa incluía um auditório e uma galeria de arte, né, eram exatamente os jardins, exatamente os vazios. Então, como que você poderia
acrescentar um programa desse porte e, ao mesmo tempo, preservar o vazio. Então, em todo momento, era o nosso desafio. O que a gente percebeu foi que, nesse terreno, seria possível articular 2 ruas, né, com um percurso plano, e usamos a estratégia de tentar criar um percurso urbano por dentro do projeto, de tal forma que, além de criar uma passagem urbana, ele pudesse articular todo o programa, a galeria, o teatro, enfim, toda a parte de sala de aula. E, para recuperar essa área perdida, ou essa área ocupada por esses grandes equipamentos, nós recompusemos o terraço das casas, o jardim das casas, em cota mais elevada, preservando a passagem em cota inferior. Né? Mais ou menos isso aqui, o jardim em cota mais elevada. Numa tentativa de mostrar que é possível, talvez, conciliar novas construções com a criação ou preservação dos vazios. A gente já tinha ensaiado um pouco essa ideia alguns anos antes, num concurso que nós fizemos para a Orquestra Sinfônica em Minas Gerais, que fica nesse prédio, uma das primeiras secretarias de Estado, no caso aqui, a Secretaria de Estado da Fazenda, em que, em 2004, se propôs que ali pudesse funcionar a sede da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. E, enfim, um edifício que data da década da construção da cidade, das primeiras secretarias, esse edifício aqui, numa época em que a praça ainda tinha um desenho totalmente diferente do desenho atual, um desenho mais orgânico. Então, a proposta era colocar uma sala de concertos para 1.000 pessoas dentro desse prédio. E, para isso, o concurso admitia que você poderia demolir uma boa parte do prédio. Ele admitia que você pudesse preservar o primeiro trecho, que é de 1910, e demolir os outros, que eram adições subsequentes, 1919 e 23. Bom, para uma cidade que tem 100 e poucos anos, um edifício de 1910 é tão histórico quanto um de 1923, no nosso entendimento. Né? E colocar uma sala de orquestra nesse lugar significaria, enfim, agredir essa história ou a própria integridade do edifício. Então, o que nós propusemos foi ocupar esse pequeno vazio que existe entre as 2 secretarias, que é uma passagem pública que atravessa e liga a praça com a Rua da Bahia, mas, ao mesmo tempo, ocupando esse vazio sem perder a característica de vazio. Então, o que nós fizemos foi enterrar a sala da orquestra debaixo dessa praça e reconstruir a passagem com uma variação topográfica que permitiria a passagem e permitiria criar, inclusive, alguns espaços de permanência, mostrando que seria possível conciliar, por exemplo, um edifício de grande porte com a manutenção de um vazio importante para a cidade. Nós perdemos o concurso, porque alguém perguntou se poderia edificar na praça e responderam que não. Então, ganhamos uma menção honrosa, mas não podemos avançar muito, mas, curiosamente, esse espaço aqui, onde a gente tinha proposto fazer o edifício da orquestra, nós fomos convidados a participar de uma concorrência para redesenhar o entorno da Praça da Liberdade. Um dos espaços que merecia uma atenção era exatamente esse espaço entre os 2 edifícios, né? Um espaço muito fragmentado, caracterizado como espaço de passagem, muito estreito, com só 4 banquinhos, né? Sendo que um deles ocupado ali por 4 estátuas. Né? E nós fizemos esse trabalho em 2012, redesenhando esse entorno da praça, né? Ampliando a oferta de espaços públicos, ampliando os vazios, né? Tentando entender ali não só como que as infraestruturas urbanas poderiam estar disciplinadas, né? Na verdade, o projeto era para isso, para disciplinar as infraestruturas urbanas, as redes de água, de visita, implantação de piso podotátil, mas nós vimos a oportunidade de converter alguns espaços ou recuperar alguns vazios que estavam ou degradados ou subutilizados, né? Como esse aqui de uma das secretarias, Secretaria de Viação, né? Ou esse fundo aqui da antiga Secretaria de Obras, que hoje é o Centro Cultural do Banco do Brasil, transformado em uma pequena pracinha. Né? Ou, né, melhorar a condição das calçadas, disciplinando esses elementos urbanos ali, né, mas sempre tentando manter a história do que era a calçada original, mantendo a guia, enfim. E a intervenção mais radical que nós fizemos foi um redesenho desse trecho de cidade, um trecho de rua, que é uma rua sem saída, que estava, invariavelmente, né, lá como Mariana, sendo utilizado para guarda de veículos, para estacionamento de automóveis. Né. Então, o que nós fizemos, basicamente, foi transformar esse trecho de rua em uma praça, né, mas uma praça que
não fosse funcionalmente determinada, que pudesse ter vários usos simultâneos e não excluísse nenhuma forma de uso. Então, o que nós fizemos foi pegar a variação topográfica do terreno e criar e redesenhar ela em sucessivas sequências, sucessivas faixas, né, criando pequenas variações topográficas, né, que articuladas poderiam gerar não só um desenho, mas um suporte para usos indeterminados, né. Então, essa era a situação da praça em 2006, essa é depois da intervenção, né. Então, a ideia era criar um suporte para uso que não fosse nem banco, nem fosse obstáculo de skate, nem fosse não fosse nada, mas que fosse tudo ao mesmo tempo. E foi muito interessante perceber como as pessoas começaram a usar esse espaço dessas formas mais imprevisíveis, né? As pessoas tendem hoje a passar pelas ondinhas, em vez de passar pelo lado. As pessoas encontram assentos em alturas diferentes, os meninos andam de bicicleta, gostam de pular ali, o pessoal, na hora do almoço, fica deitado aqui nessas ondas aqui, né? Então, é uma apropriação que tenta ser o mais aberto possível, né? Essa ideia de desenhar o chão, né, gerar arquitetura não através de um objeto colocado contra a paisagem, mas de redesenhar o chão e estender o uso desse chão através dessa intervenção, a gente já tinha feito num projeto para a Praça da Pampulha, que fica bem próximo ali do conjunto do Oscar Niemeyer, né? Essa foto muito singular, porque Pampulha, quando Juscelino resolveu fazer, era um bairro muito afastado da cidade, não tinha nada, como mostra essa foto, né? E o Oscar, a primeira coisa que ele teve que fazer foi conformar ou recriar essa paisagem, né? Então, o caráter icônico dos edifícios, né? O fato de eles estarem num promontório, quase que dentro do espelho d'água, ser objetos muito pregnantes e muito autônomos, eu acho que foi parte da estratégia para isso, né? E é muito interessante ver como que o Oscar criou relações visuais, né, entre os edifícios, né, que um edifício você sempre visualiza o outro, num lugar onde essa paisagem não existia, né? Então, é nesse contexto que nós fizemos uma praça, em 2008, exatamente ali, por poucos metros da igrejinha São Francisco de Assis, do Oscar, uma praça que tinha que ser uma praça com suporte ao uso das pessoas do bairro, mas, ao mesmo tempo, abrigar eventos de grande porte, como a Volta da Pampulha, shows de música, né? E a primeira coisa que nós pensamos é que nós não deveríamos adotar a mesma estratégia do Oscar, de criar um edifício sobre uma plataforma, porque ele tenderia a se monumentalizar. O edifício, num plano horizontal, né, e Belo Horizonte é muito difícil de achar um plano horizontal perfeito, como esse aqui, ele tende a se monumentalizar, ele tende a se destacar. Então, a gente achou que isso poderia gerar algum tipo de competição com a igreja, e nós usamos uma estratégia distinta, de tentar conformar o suporte para o uso, tanto edificado quanto não edificado, através do redesenho do chão, né, estendendo o plano da praça, né, ocupando, mas não suprimindo ele, na cobertura desses elementos, né, desses edifícios, e, ao mesmo tempo, criando uma cota privilegiada de visualização da lagoa que antes não existia, né? Então, foi isso que nós fizemos. Nós reconformamos a topografia da praça com esse edifício, que foi muito conveniente, porque nos ajudou a drenar uma área que tinha problema de alagamento, que era muito horizontal, e, ao mesmo tempo, criando suporte para usos, né? Um anfiteatro, uma arquibancada, né, em cima dessa variação topográfica, e, como eu disse, criando uma cota de visualização da lagoa, que até então não existia, né, sem retirar 1 metro de praça, né? Bom, próximo a esse terreno aí na Pampulha, do lado da universidade, a gente teve a oportunidade de participar de um concurso para o plano diretor do Parque Tecnológico da cidade, que é uma iniciativa da Prefeitura, o FMG e o Governo do Estado. Foi um concurso, a gente tem, por hábito, participar de muitos concursos. Fomos felizes, ganhamos o concurso, né? Nós sempre fizemos muitos concursos, porque acredito que é uma forma muito democrática de ter acesso enfim, a trabalhos de relevância, e eu acho que para o poder público que contrata também é muito confortável você ter a segurança de que vai contratar um bom projeto, não necessariamente apenas o projeto mais barato. Então, nós ganhamos esse concurso, fizemos o plano diretor e fizemos o primeiro conjunto de edifícios, que é a sede do parque, né? Um edifício para ser construído em etapas.
O que foi construído ali foi só a primeira etapa de um edifício que é composto de 4 ampliações. Basicamente, eu não vou entrar em detalhes muito no projeto, mas ele é composto de uma base, com serviços coletivos, estacionamentos e tal, e pavimentos livres, pavimentos corridos, interligados, que pudessem abrigar toda sorte de empresas. Sendo um parque tecnológico, o condomínio de empresas de base tecnológica, ele tinha que, nesse estágio do projeto, abrigar uma demanda que era imprevisível, não se sabia que empresas que iam se instalar, se eram de biotecnologia, se eram de TI, não se sabia, né? Então, o que nós tentamos fazer aqui foi tentar, mais uma vez, redesenhar a topografia, criando algumas intervenções topográficas para assentar melhor o terreno, criar uma base do edifício em concreto, armado, moldada à variação topográfica do terreno, e sobre essa base construir um edifício de estrutura metálica, com vãos, grandes vãos, que permitissem liberar os pavimentos para usos indeterminados, né, e, ao mesmo tempo, liberando ou criando um vazio no nível da cota mais alta do terreno, para concentrar os equipamentos de uso coletivo e preservar a vista da paisagem, que era uma paisagem muito bonita, de um brejo no final desse morro aqui, né. Então, foi uma construção metálica, bastante ágil, né, com lajes pré-moldadas e fechamentos de steel frame, e que a gente experimentou aqui, numa escala maior, usar o aço Cortem, que é um aço que é fabricado lá em Minas, é um aço que ele tem a propriedade de gerar uma pátina, gerar uma corrosão que protege o material do envelhecimento, né? Então, ele estanca o envelhecimento do material, a corrosão, e garante a aparência final do edifício, né? Isso, no edifício público, nos parece que é muito importante, quando a gente reconhece a dificuldade das instituições públicas conseguirem dinheiro para manter esses edifícios, né? Então, o edifício que não precisa ser pintado é uma grande vantagem, né? Bom, e com relação à questão da demanda imprevista, o que nós procuramos fazer foi liberar o pavimento de todas as determinações técnicas e funcionais que ele pudesse ter. Então, nós deslocamos de dentro do interior do pavimento todas as coisas tecnicamente determinadas. Circulações verticais, núcleos hidrossanitários, circulações de serviço, os shafts, que, na verdade, são as fachadas, funcionam como grandes shafts. Então, fomos para liberar um vazio indeterminado que pudesse abrigar toda sorte de usos, né? Um vazio que tem 17 por 60 metros de vão livre, com 4,5 metros de pé direito, né, para poder abrigar essa demanda imprevisível. Caminhando um pouco para o sul da cidade, ao sul, Belo Horizonte é marcado por uma linha, um acidente topográfico muito presente, que é a Serra do Curral. É uma topografia muito acentuada, muito íngreme, né, que marca a paisagem da cidade, né. Ela fica em costa sul, aqui é a principal avenida da cidade, Afonso Pena. Então, se você está na avenida, você vê a serra, né. Até pouco tempo atrás, quando eu era criança, eu lembrava, qualquer lugar da cidade você via a serra, então você sabia qual que era a direção sul. Hoje isso não acontece, porque a cidade cresceu muito e você perdeu essa referência, que, assim, a meu ver, era muito importante, uma referência geográfica de um elemento que era muito marcante. E esse projeto que eu mostro agora, ele está no pé dessa serra, né, em que esse acidente topográfico ele fica mais presente ainda, né. Então, esse era o terreno, é um edifício comercial que nós fizemos. Foi uma situação bem interessante, porque nós achamos o terreno, montamos um pequeno grupo de investidores, compramos o terreno, fizemos o projeto, acompanhamos a construção e comercializamos algumas unidades desse edifício, né? E, com isso, a gente pôde fazer coisas que, em outras situações, a gente não poderia fazer. Então, o projeto ele nasce de um redesenho, mais uma vez, do chão, de forma a criar um pavimento habitável numa coisa que é naturalmente entendido como subsolo, mas como o terreno tem 2 ruas, ele é subsolo para essa rua, mas não é subsolo para essa rua lateral aqui, né? E construímos uma segunda porção do edifício, sob pilotis, de tal forma a continuar, estender o espaço da calçada e liberar uma vista bonita da paisagem, né? Um vale interessante. Então, esse é o desenho final do edifício. Ao mesmo tempo, a gente propôs fazer algumas coisas que são incomuns, como espaços com pé direito duplo, né, para que pudesse, com iluminação zenital, que é um espaço com uma qualidade que hoje você não encontra muito, com muita frequência, mas a ação mais importante foi essa, de liberar
o edifício de qualquer muro divisório, né, de deixar o pilotis totalmente aberto, né? E foi uma coisa que a gente só conseguiu fazer porque a gente estava sob o controle dessas decisões. As pessoas que viam o projeto falavam para a gente: vocês são loucos, vocês não vão fechar o muro nesse bairro, é um bairro residencial de baixa densidade, com pouca diversidade, pouca vitalidade, né, porque, assim, de dia as pessoas estão trabalhando, não estão nas suas casas, à noite elas estão dormindo, então sempre as ruas estão vazias. E quando a gente fez esse edifício aqui, a gente resolveu fazer esse edifício para um uso de serviço, comércio. As pessoas poderiam morar aqui, como tem uma pessoa que mora aqui, mas basicamente comércio e serviço, aumentar a densidade. Então, em vez de ter uma casa, um terreno que normalmente teria uma casa, passou a ter 8 unidades. Né? Isso gerou um impacto importante nessa esquina, porque ela começou a ser muito usada, não só pelas pessoas que trabalhavam e moravam ali, mas que iam visitar o lugar. E o mais impressionante é porque as pessoas falaram que a supressão desses muros geraria insegurança para o edifício. E, no nosso entender, é exatamente o que garante a segurança. Essa abertura para a cidade, essa visibilidade total e restrita é o que garante a segurança. Né? A prova disso é que todas as casas que estão em volta desse prédio já foram assaltadas, todas, e esse prédio nunca foi. Né? Então, o pilotismo é todo aberto, as pessoas entram, de vez em quando o pessoal entra aqui dentro, e, enfim, é um espaço que não tem muita separação entre o que é edifício privado e o que é cidade. Né? Do ponto de vista dos usos, a lei da minha cidade não deve ser diferente daqui de Pelotas ou do Rio Grande do Sul, ela obriga que você defina o uso dos edifícios de antemão. Você tem que falar se ele é residencial ou se ele não é residencial. Que é uma coisa, a meu ver, estranha, porque o uso que eu faço do espaço, talvez eu acho que só interessa a mim. Se eu vou trabalhar nesse lugar e vou morar nele, qual que é por que eu tenho que definir isso de antemão? E a repercussão disso na cidade ela é muito negativa, porque gerou um bairro totalmente residencial, sem diversidade. Então, o que nós fizemos foi, na verdade, achar algumas inconsistências na lei para propor 8 unidades, um lugar onde você poderia propor só uma, mas dar as condições para o cara fazer o que ele quisesse. Então, basicamente, o que a gente faz é concentrar as infraestruturas prediais, né, uma copa, que pode ser cozinha, um banheiro, que pode ser qualquer coisa. Né, e, assim, as pessoas têm escritório aqui, que é um escritório, tem gente que mora, tem gente que trabalha no andar de baixo e mora no andar de cima. Né? Acho que essa diversidade ela é muito interessante para a cidade, porque ela tem repercussões urbanas. Claro que esse prédio aqui não muda a cidade, mas você pensar que você pode morar no mesmo lugar que você trabalha, é um carro a menos na rua, né? Um carro que vai se deslocar a menos na cidade. Né? É o tempo que você não perde dentro do carro, você dedica para outra coisa. Né? E no lugar onde teria 2 carros, né, para uma família só, no caso aqui, você passa a ter, obviamente, mais veículos, mas você passa a ter mais gente na rua também, entrando e saindo do edifício. Isso é positivo para um bairro que tem pouca vitalidade. Né? Então, também, se tiver uma oportunidade de propor esse tipo de espaço, com o pé direito, né, com um vazio mais exacerbado do que normalmente costuma ser, né, que tem as suas qualidades. A gente procurou fazer alguma coisa parecida nesse projeto, que é muito próximo desse, a gente fizemos alguns anos mais tarde, em que deliberadamente a gente fez todos os espaços com pé direito duplo, né, um vazio de dupla altura, para que, nesse caso aqui, nós já não oferecemos o segundo nível para as pessoas. A gente deu a possibilidade que as pessoas fizessem o segundo nível e pudessem, inclusive, transformar seu próprio espaço. Né? Então, teve pessoas que fizeram mezanino e tem escritório em 2 níveis, teve gente... Enfim, dá a possibilidade de que esse espaço, né, esse vazio, possa se transformar ao longo do tempo e possa abrigar os usos eventuais que possam acontecer. Né? Acho que esse é um dos pontos em que a arquitetura falha, mais radicalmente, porque os edifícios normalmente não estão preparados para absorver transformações de uso. Né? A gente se concentra muito em desenhar as coisas com a maior precisão possível, esquece, às vezes, de que talvez o importante seja criar vazios para que as pessoas possam se apropriar deles da forma que eles quiserem. Fizemos isso também no edifício já caracterizado como residencial, né, através de um espaço que é incomum também, espaços de dupla, tripla altura no edifício, que pudesse também ser apropriado. Esse apartamento, por exemplo, o morador dele fez um mezanino aqui, fez um quartinho aqui. Né? Então,
só é possível porque esse espaço é generoso. Isso aqui, do ponto de vista da legislação, né, não gastam 1 centímetro a mais de potencial construtivo, né, mas gera uma espacialidade, uma luz, uma ambiência e um potencial de transformação que é muito interessante. Bom, saindo um pouco da cidade, na apresentação pessoal é quase inevitável a gente falar de Inhotim, e eu acho sempre um desafio falar desse assunto do vazio, da urbanidade, no contexto de Inhotim, mas eu acho que tem tudo a ver, porque muitas coisas que a gente experimentou em Inhotim, depois a gente pôde aplicar em outros lugares, e coisas que a gente aplicou no ambiente urbano, eles estão lá em Inhotim, eu não vejo muita diferença. Bom, mas eu vou apresentar rapidamente, então, a nossa experiência em Inhotim. Inhotim ela está numa cidade vizinha de Belo Horizonte, chama Brumadinho. Ele já está num outro contexto geográfico, ele está atrás da Serra do Curral, né? Essa aqui é uma extensão da Serra do Curral, então você, para ir em Inhotim, você atravessa essa serra e vai numa outra paisagem, uma paisagem de vale muito bonita, passando pelas fazendas, uma paisagem muito interessante, muito singular, e chega nesse lugar, que vocês já devem ter conhecimento dele, é um Museu de Arte Contemporânea, uma das maiores coleções das Américas, que tem como característica singular o fato de estar inserido dentro de um parque botânico, né? Então, toda a nossa experiência em Inhotim, quando nós começamos a trabalhar lá dentro de Inhotim, em 2006, só existiam os pavilhões iniciais da coleção do Bernardo Paz, que eram pavilhões particulares. Ele fez pequenos galpões para abrigar obra de arte contemporânea que tem uma demanda espacial muito específica, né? Às vezes, uma obra ocupa um pavilhão de, sei lá, 500 metros quadrados. Então, ele tinha isso na fazenda dele, e, em 2006, ele resolveu abrir para visitação, constituiu o museu, e nós começamos a tentar introduzir um outro diálogo da arquitetura nesse lugar, né? Se antes os pavilhões eles eram colocados como cubos brancos contra essa paisagem, a gente começou a tentar especular como que essa paisagem poderia estar, como que os edifícios poderiam continuar ou dialogar com essa paisagem, né? Um dos primeiros projetos que nós construímos lá foram as Cosmococas, um conjunto de 5 obras ambientais do Hélio de Sica e Neville de Almeida, que eles fizeram na década de 60, 70, e que o museu comprou, e pela primeira vez elas foram colocadas, expostas em condição permanente juntas. Então, um terreno, numa paisagem diferente dos jardins, né, uma paisagem de pasto, com uma vista muito bonita daquela serra que leva para Belo Horizonte. E as obras do Hélio, né, do Deville, nesse caso aqui, uma obra ambiental, é uma obra que convida o espectador a interagir com ela, né? Na visão do Hélio de Sica, a obra só acontece na interação com o espectador. Então, ele te convida a deitar na rede, escutar o Jimi Hendrix, te convida a nadar numa piscina enquanto você escuta o John Cage, né? Então, é uma experiência muito singular da obra de arte. Quer dizer, o visitante faz parte da obra, não é aquela posição distante da obra de arte moderna. E quando nós fomos começar o projeto, discutindo com os curadores do museu, uma das grandes questões era como agenciar essas 5 cosmococas, né? O Hélio e o Neville deixaram descrições muito precisas de como que eles queriam cada espaço desse, mas como agenciar esses 5 lugares, as 5 experiências, sem criar uma sequência narrativa, sem criar uma hierarquia entre elas, né? Elas já são numeradas de 1 a 5, mas como organizar elas de um jeito que fosse não hierárquico. Então, o que nós fizemos foi dispor elas de tal forma que você pudesse entrar no prédio por vários pontos, entrar por entre as obras. Pudesse entrar, sair de novo, por cima, pelo lado, por trás, e fazer o seu percurso, fazer a sua opção, né? Ver aquelas cosmocosas que você quisesse, eventualmente poderia até atravessar o edifício e sair sem ver nenhuma, quer dizer, dar ao espectador a possibilidade de escolha, que normalmente os edifícios não dão, né? Te coloca numa porta e te faz sair pela mesma porta por outra, mas normalmente os edifícios não dão escolha para as pessoas, né? O que nós fizemos, então, foi criar um arranjo espacial de tal forma que, de nenhum lugar do hall, você vê as 5 portas, você só vê no máximo 3. Então, você entra por um lado, você entra e sai, as pessoas normalmente ficam confusas aqui, era uma intenção nossa, criar uma certa desorientação espacial para que não tivesse uma
uma leitura sequencial das 5 cosmococas. E, ao mesmo tempo, né, a oportunidade de reconstruir ou repaginar essa paisagem na cobertura através de uma intervenção sutil, né, de um redesenho do limite dessa topografia. Né? Então, esse é o projeto final. Ele tem uma inserção intencionalmente ambígua, porque, quando você vê de baixo, ele é um objeto quase escultórico, né, em que você não vê atributos arquitetônicos, você não vê porta, não vê janela, que é uma coisa que dissimula a escala desse edifício. Mas, à medida que você vai percorrendo por ele, né, se você chega por cima, por exemplo, que é uma possibilidade, o edifício vai desaparecendo e vai se misturando com a paisagem, de tal forma a ficar completamente integrado com esse jardim e você não saber onde é que começa o edifício e onde é que está o jardim. Tem um vídeo sim que mostra um pouquinho desse percurso aqui. E essa eu acho a foto mais incrível do prédio, que uma vista aérea, uma foto de satélite, que ele some na paisagem, né? Você não acha o edifício. Onde é que está, onde é que está o Wally, né? Onde é que está a Cosmococa? Né? A Cosmococa está aqui. Ó. Então, é a foto que eu mais gosto do prédio. Obrigado. Bom, então, essa tentativa de fundir arquitetura e paisagem, ou de estender o domínio natural em cima do edifício, ampliar esse vazio, no caso aqui, um jardim que você percorre, ele também estava num dos primeiros projetos do escritório, para Inhotim, na época que a Paula trabalhava lá, que é o centro educativo, que ele está colocado numa situação muito particular, entre dois lagos artificiais, e o terreno inicial era esse, na verdade não era um lago, até então era um brejo, que era a descarga do lago principal do museu, que gerava essa retenção aqui, e o programa que estava sendo colocado lá, um programa educativo, receptivo de visitantes, salas de oficina, quase que seria natural colocar o edifício nessa situação aqui, junto da entrada principal. Só que o conflito entre o programa, a área construída do programa e o terreno gerava um edifício de 3 andares, logo na entrada do museu, que nos parecia uma situação indesejável de acontecer. Então, a solução natural foi esparramar o edifício em cima do lago, né, desse lago artificial, né, tentando diluir um pouco os limites entre ele e esse lago, né, abrigando o programa principal, a biblioteca, a sala de oficina, um pequeno teatro, café, e tratando uma praça de transição como extensão natural do terreno. Mas, ao mesmo tempo, tentar recuperar essa paisagem que foi ocupada, né, o lago, na cobertura do próprio edifício, redesenhando uma outra paisagem, como outro paisagismo que até então não existia no museu, que era o paisagismo aquático. Né? Então, essa é a cobertura do edifício. Na hora que você está lá, a presença do edifício ela desaparece, né, o que fica ali é esse desenho da paisagem. E, na época, né, os curadores acharam oportuno instalar essa obra, que é uma obra de arte de uma artista japonesa chamada Yayoi Kusama, que foi inicialmente feita para Veneza, na Bienal de Veneza da década de 70. Ela espalhou essas bolas, né, chama Narciso Garden, ela espalhou essas bolas de aço inoxidável pelos canais de Veneza, elas ficaram percorrendo lá a cidade. Né? Então, as bolas aqui elas ficam percorrendo com menos liberdade, né, que essas bolas de Veneza, mas elas ficam percorrendo esse lago aqui. Né? Então, o edifício está implantado numa situação a meio nível, né, ele está a meio nível do percurso que vem do lago, então você pode subir meio nível e chegar na cobertura, ou descer meio nível e chegar na praça. Né? A gente procurou tratar todas as transições de forma bastante suave, só fechar os espaços que forem absolutamente necessários, né? ou mais importante, não construir um edifício, mas de qualificar um vazio, protegendo ele do sol, né? Dando sombra para ele. E, ao mesmo tempo, tratar ele com características urbanas, um priso, que normalmente é usado em praça, né, a calçada portuguesa, que é uma coisa, né, e ter os fechamentos externos muito leves, né, sempre com transições, que é uma coisa que é uma particularidade do nosso clima, né, é uma coisa que seria impossível de fazer no clima temperado. Né, nosso clima tropical permite que a gente tenha uma mediação mais relaxada entre dentro e fora, interior e exterior. Né, então, essa mediação ela acontece, né, através do perímetro avarandado, uma pequena proteção solar,
né? E essa praça vai se diluindo e vai se transformando no edifício. Tem um percurso dele aqui também. Bom, um projeto que nós fizemos junto com a Cosmococa foi uma galeria de fotografia para um fotógrafo, hoje ele pode chamar carioca, mas ele nasceu nas Ilhas Canárias, que é o Miguel Rio Branco, que tem um trabalho muito bonito, mas muito forte, de vídeo e fotografia, e que tem imagens muito cruas de contextos sociais, em que a questão da luz e da textura e da passagem do tempo é muito marcante. O terreno que a gente tinha para trabalhar é esse aqui, um terreno com um desnível de 13 metros, basicamente formado por um aterro da movimentação aqui da implantação viária, né, circundado por uma mata, né, em que a gente tinha que colocar aqui uma grande galeria, um espaço de 800 metros quadrados, que pudesse ser subdividido, e uma sala com pé direito de 7 metros de altura, né. Então, o que a gente tentou fazer foi criar também um novo desenho da topografia, com uma construção mista, né? Fazer uma estrutura de concreto armado até a primeira laje, com uma laje nervurada, né? Balanços importantes de 9 metros. Em cima dessa laje, fazer um edifício leve, uma cobertura metálica, que pudesse gerar o maior vazio possível aqui, com maior flexibilidade também, né? Ao mesmo tempo, liberando o nível do chão, como uma praça coberta, que pudesse também ser um elemento de articulação do museu, né, que você pudesse atravessar ele aqui e passar por um caminho na mata que levaria a outros percursos expositivos, né. Então, essa aqui é uma vista lá da montagem desse galpão, foi todo montado dentro do museu, pela serralheria do próprio museu, o seu Gabriel que montou, o serralheiro do museu, uma estrutura aparentemente complexa, mas montada lá artesanalmente pelo pessoal. Para fazer isso, a gente teve que criar com eles um sistema para soldagem das chapas, né? Propusemos usar aqui também o aço como vedação externa. O aço aqui tinha uma razão muito forte, primeiro porque essas montanhas em que o Inhotim está, elas são de aço, né? Isso é minério puro, tem uma mineradora logo atrás aqui, mas isso é minério puro. Ao mesmo tempo, tentando responder uma imagem inicial do artista, que pensava no edifício como ele colocava imagem de uma pedra mineral, alguma coisa assim, mas também porque o aço, a gente acha que respondia bem à obra do Miguel, tinha a marca do tempo, né, da corrosão, e que deixa a marca do tempo, né? Ela começa assim com esse aspecto, né, cinza, e depois ela vai adquirindo coloração, vai ficando mais laranjada, mais marrom. Então, cada vez que você chega lá no edifício, o edifício está de uma cor, está com uma presença. Isso tudo foi soldado com um casco de navio, uma solda contínua. Foi um desafio de fazer com uma chapa fina, de 3 milímetros. Então, nós criamos um sistema de resfriamento simultâneo das chapas. Enquanto vinha a solda, a chapa era resfriada com água, né? Então, foi um trabalho bem delicado, mas muito bem feito, né? E o que a gente tinha aqui, a estratégia consiste em, mais uma vez, propor um redesenho da topografia, tentando compreender o programa com essas duas áreas, uma grande área livre, né, com subdivisões flexíveis, e uma área menor de 150 metros quadrados com pé direito mais alto. E confrontando isso com o terreno, naturalmente, essa situação é que se colocava mais natural. A sala maior embaixo, a sala menor embaixo, com pé direito mais alto, a sala maior em cima, né, fazendo essa sobreposição. Só que isso aqui gerava um edifício de 13, 15 metros de altura, que, mais uma vez, parecia indesejável para o contexto de Inhotim, mas num contexto de uma mata ali muito bonita. O que nós fizemos, então, foi empurrar a sala menor para o fundo do terreno e redesenhar a topografia da frente
de tal forma que você não veria mais essa sala, né? Essa sala deixa de ser percebida como um volume construído e ela deixa de ser percebida como uma coisa que tem 7 metros de altura, porque você passa a chegar pelo meio dela, né? Também é uma estratégia para reduzir os percursos verticais. Num edifício que tem 3 pavimentos, a partir da chegada, ou você desce um ou sobe um, né? Então, esse é o resultado final, em que você não vê a sala inferior, você vê só o edifício, a parte superior, né, o prisma triangular, tem esse formato por conta da mata, que já existia, é a única coisa que você vê. Então, esse aqui é o pavimento de chegada, você chega, você pode circular essa sala, ver a obra por cima, e subir para esse pavimento, que hoje está com uma montagem diferente, tem algumas divisões aqui, para a montagem atual, ou descer para essa sala, né, em que você pode ver, né, cruzadamente a mata ou as pessoas, né. Tem um percursinho também nesse edifício. Bom, logo atrás do Miguel, o último projeto que nós fizemos para Inhotim, inaugurado no final de 2015, é uma galeria também de fotografia, uma fotógrafa que chama Cláudia Andujar. A Cláudia, na verdade, ela é suíça, mas ela veio para o Brasil na década de 70 para fotografar e fazer uma reportagem sobre a Amazônia, conheceu os índios Yanomamis nessa vinda para cá, se interessou pela história, pela cultura deles e passou a morar com eles, ficou morando um tempo com eles, fazendo o trabalho, mas se engajando na causa deles. Então, foi uma pessoa muito importante para a demarcação das terras Yanomamis, para a questão indígena no Brasil. Ela tem uma importância muito grande, não só artística, mas também nesse engajamento político. Então, a ideia era fazer uma galeria que pudesse abrigar a obra da Cláudia e pudesse, ao mesmo tempo, criar alguns percursos positivos, pudessem dialogar com ela. Então, o edifício está implantado próximo do Miguel Rio Branco. O Miguel Rio Branco está aqui. Você pega um percurso por dentro da mata e chega nele. E o edifício tenta criar alguma relação visual com outros pontos importantes do museu, umas outras obras de interesse do museu. Ele está implantado no meio da mata, a ideia era que ele ficasse o mais próximo possível da mata, mais próximo que a obra permitiria fazer. Então, ele é composto de 4 alas expositivas, cada qual com um tempo da obra da Cláudia, com características diferentes, com pisos diferentes, um é de concreto, outro é madeira, um com luz zenital, um tem um pé direito mais baixo, outro mais alto, pequenas variações ambientais nesse edifício, conectados por uma circulação mais baixa, que vai criando algumas aberturas para a paisagem, para esses vazios aqui, que vão complementando o uso dessas áreas. Então, essa é uma das salas, tem iluminação zenital, piso de madeira, ela tem uma ambiência muito particular, que vai te permitir, inclusive, algumas visadas ali das áreas externas. Toda hora a gente procurou pontuar o percurso expositivo com alguns descansos físicos e visuais, você sempre usar a paisagem nessas áreas externas como pontuação do percurso, da experiência expositiva. E é um lugar em que a mata sugeriu a aparência do edifício. A gente queria, de alguma forma, criar algum diálogo com a mata, e a gente tentou fazer isso de forma não literal, e que ficou para a gente era essa impressão da mata, essa impressão negativa da mata, ou essas sombras que a mata gera. E a gente procurou trazer isso para o edifício de alguma forma, esse desenho com as sombras. Então, o que nós criamos foi uma paginação com um tijolo maciço, que é fabricado lá perto, com uma argila muito peculiar da região, a gente já tinha usado em outros projetos,
Criamos uma paginação que é basicamente uma regra, uma regrinha, nós passamos para o pessoal, a gente não desenhou a paginação inteira, fomos lá na obra, explicamos a regrinha para o pessoal, e eles aplicaram que tem esse resultado, que gera um desenho de linhas verticais, não contínuas, né, em faixas alternadas, mas que gera um desenho de sombra sobre o edifício, né, em que a sombra das árvores se projeta e a sombra desses elementos verticais se projetam, alterando a aparência do edifício a todo momento, conforme a luz incidente. Bom, e o último projeto que eu vou mostrar, para encerrar, é um pouco fora da nossa área, é um projeto que nós estamos fazendo agora no Rio de Janeiro. Ele, como se eu tivesse feito aqui o caminho da Estrada Real, né, de Mariana, passando por Ouro Preto, Belo Horizonte, terminando no Rio de Janeiro, que tem essa paisagem, uma paisagem muito marcante, muito exuberante, que eu acho muito impressionante esse morro que chega na água, que encosta na água e com a topografia muito radical e muito presente visualmente. Mas o lugar que a gente fez esse projeto é um museu de arte popular, chama Museu Casa do Pontal. Ele tem figuras, né, da arte popular do Brasil inteiro, um museu muito bonito, muito singelo, pecinhas muito delicadas, e que está mudando a casa. Eu não vou contar a história dele aqui agora, depois eu posso contar para vocês, se vocês quiserem, por que ele veio para cá. Ele fica no Recreio dos Bandeirantes, e por conta lá dos impactos gerados pela implantação das Olimpíadas, ele viu a sua sede inviabilizada, né, e teve que transferir para cá. Então, era uma sedezinha muito singela, no meio de uma mata, que, de repente, está no meio da Barra da Tijuca, num terreno plano de 200 metros de extensão, sem nenhuma vegetação, uma espécie de folha em branco. Então, a primeira coisa que a gente tentou fazer foi recriar, ou criar uma nova paisagem nesse terreno, né, criando ali uma nova topografia que pudesse também conter elementos de água, né, pudesse recompor essa paisagem num lugar que é meio sem referências, né, e, de alguma forma, recriar uma relação que marca o museu, que é da arquitetura com a paisagem. Então, o projeto ele nasce de um grid modular de 9x9, em que a gente dispõe alternadamente planos de concreto estruturais, que vão, na verdade, assim, conformar os principais espaços, mas sem criar funções definidas para eles. Então, o que a gente faz é criar um sistema ambiental, não um sistema funcional, quer dizer, sobre esse grid, colocar alguns espaços livres, alguns jardins, alguns espaços verdes, alguns no chão, alguns no teto, né, sobrepondo ali algumas áreas determinadas, que são as áreas molhadas, mas deixando o programa todo livre. Né. É a primeira instalação do museu, tem área expositiva nesse setor administrativo aqui, mas a gente imagina que, potencialmente, o museu pode ser todo área expositiva, porque o que a gente tenta fazer, essa é a configuração inicial do museu, a gente coloca espaços com pé direito duplo, com um vazio muito exacerbado, que permite criar novos pisos a qualquer momento, né, com construção leve, sem alterar o uso do museu. Então, é uma construção mista de concreto e aço, né, que vai tentando recriar esse diálogo aí da arquitetura com essa paisagem também sendo construída simultaneamente. Ele está em obras agora, né, uma foto dessa semana da obra, em que já estão os planos de concreto e as vigas do mezanino, as vigas metálicas. Uma obra está prevista para terminar no final do ano, ou começo de 2018, né, e está nesse ponto aí. Bom, e para terminar, eu queria terminar com essa imagem, que é uma imagem das maquetes que o Luiz de Moretti fez para representar os espaços vazios, o interior de alguns edifícios importantes. Né? No caso, ele fez ali de 2 igrejas italianas. Acho que esse desenho do Moretti é muito potente, é muito inspirador, porque ele nos lembra que a arquitetura não é o cheio, não são as paredes, não são os pilares, não são os tetos, mas é o vazio que é invisível, que a gente não vê, mas que a gente percorre, é ele que é o elemento essencial da arquitetura. Né? Quem falava isso era um outro escultor, o Jorge Ateiza, né, que falava que a escultura não é a forma externa visível, é o interior vazio, é o vazio que ela conforma no seu interior. Eu acho que esse entendimento do Ateiza pode ser perfeitamente transposto para a arquitetura. A gente pode entender a arquitetura não como uma casca externa, como uma materialidade, a matéria que a gente vê, que a gente pega, mas o vazio que ela conforma permite abrigar as ações humanas, e permite a gente imaginar que onde termina essa materialidade, onde de fato começa a arquitetura, esse vazio que a gente habita e que a gente se encontra. É isso, obrigado, espero não ter sido muito longo. Agradeço a atenção.